Boa noite, família da Fisioterapia Pélvica. Uma maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso tema de hoje, tema bastante importante, né? Vocês vão ver de novo a gente trazendo as estatísticas e tudo mais para vocês aí, que é um tema realmente muito relevante na fisioterapia pélvica. Hoje é um tema relevante para todo mundo. Então, pessoal, para quem tá aí de casa acompanhando a gente hoje, né, do celular, da TV, do computador, seja onde for, muito bem-vindo mais uma vez. A gente vai começar o segundo dia da nossa maratona Pelviflix para tratar de um tema bastante relevante para a gente, bastante importante dentro da fisioterapia pélvica, não só pela prevalência, mas é uma coisa que incomoda muita gente, como a gente vai ver na historinha que a gente vai acompanhar, né, na história da personagem de hoje, tá certo? Que é uma personagem que vai viajar com a gente para falar sobre dor sexual, né? E não só falar da dor, mas como se livrar de uma vez por todas dessa dor sexual, que é um problema que aflige muita gente, mas que hoje tem jeito e tem com fisioterapia pélvica. A gente gostaria de começar lançando para vocês, tá todo mundo com o dedo coçando no chat aí, o pessoal tá falando bastante, né? Então, tem o pessoal que já conhece a história, a gente deixa pro pessoal de casa aí, né? Por que as pessoas fazem sexo, né? Isso é uma pergunta, parece uma pergunta, isso é muito fácil, mas não vale resposta lá da sétima série do colégio para se reproduzir. Ninguém faz sexo para se reproduzir, nunca, né? Nem quando as pessoas estão se reproduzindo, elas estão fazendo sexo para se reproduzir, os motivos são outros, né? Você não consegue imaginar um casal sentado lá no sofá vendo TV aí assistindo Pelviflix. Pelviflix até pode ser, né? De repente dá uma coceira meio engraçada. Mas a pessoa ali sentada, né? Fazendo qualquer coisa, jantando, almoçando, vendo TV, aí um olha pro outro, o que tu acha? Eu acho que a gente deveria se reproduzir hoje, né? Não, isso não existe, né? Não é assim. Pode ter até aquela conversa, algum dia vai ter, né? Assim, olha, agora que a gente já tá... como é que é? Estão os dois formados, graduado, pós-graduado, pós-doutorado, já viajamos o mundo todo, já temos casa, 2 carros, casa na praia, cachorro, gato, periquito, tudo completo. Agora a gente podia ter um bebê aqui, que tu acha? Realmente, então tá, vou parar de tomar anticoncepção. Não, que legal, beleza, pronto, mas não tem a ver com sexo especificamente. Quando as pessoas fazem sexo, elas fazem para estar juntos, né? A gente faz sexo, para resumir, porque é bom. É fundamental a gente entender o motivo pelo qual as pessoas fazem sexo. A pessoa tem que fazer sexo porque é bom, né? A gente costuma dizer que é o mesmo motivo que leva a gente a comer pizza. Ninguém come pizza para se alimentar. Se fosse para se alimentar direito, a gente comia iogurte, queijo tofu, sushi. Tem um pessoal que gosta de sushi aí, né? Então, a gente se alimentaria mais saudável. A gente come pizza, que é um troço que não é saudável, né? Porque é bom, a gente come porque é bom, é gostoso, né? É bom. É o mesmo motivo da gente assistir TV. A gente não assiste TV porque é saudável, é um passatempo que faz bem para a saúde. A gente assiste TV porque é legal, né? Porque é bom. Então, por prazer, tá certo? O mesmo motivo que faz a gente jogar joguinho de celular. Não faz bem para nada. Inclusive, a gente perde um tempo do caramba normalmente. Podia estar fazendo um monte de coisas úteis e não tá, porque a gente está perdendo tempo. Então, o negócio é interessante. A gente faz todas essas coisas, né, por prazer. A gente faz porque é bom. E aí que fica interessante também, porque a nossa personagem da história de hoje, né, para quem acompanhou ontem já entende mais ou menos como é que é a linha que a gente vai seguindo, né, é a Vitória, tá certo? Mas a Vitória não faz sexo por prazer, ela não faz porque é bom, né? Como assim não? Faz por quê então? Meio que faz porque é obrigada, assim, não porque é obrigada, assim, ninguém é obrigado diretamente, mas se tu quer, por exemplo, manter o teu relacionamento, se tu não quer, né, parecer, ela não quer parecer estranha, ela não quer parecer diferente, né, ela faz ali para agradar, né, às vezes para agradar o namorado quando tá namorando, ou etc. Mas ela não faz porque ela quer. É um negócio esquisito, né? A gente é pra fazer porque quer. A mesma coisa que a pessoa comer sem vontade também não tem graça, né? A pessoa dormir sem vontade também não tem graça. Mas ela tem esse problema, né? E a gente fica se perguntando por que então? Por que ela tem... Por que ela faz sexo sem vontade? Porque pra ela não tem graça, né? Porque o que acontece, né? E na verdade é porque ela tem dor sexual. Ela tem dor, toda vez ela tem dor. Uma pessoa que tem dor, ela não tem essa ligação, né? Tá? Assim, essa ideia de que o sexo é uma coisa boa, uma coisa gostosa, porque ela tem dor, ela incomoda. Eu costumo dizer que é que nem chegar alguém e te convidar, e aí gata, vamos lá em casa tomar uma injeção de benzetacil, daquela que arde pra caramba, pra quem já tomou sabe, né? Que é antibiótico lá, que são cristais, né? Entra rasgando no bumbum, né? Coisa horrível.
Dói pra caramba, quer dizer, não tem graça nenhuma, ninguém gosta de tomar uma injeção dessa, né? Ninguém gosta de ter dor de dente, né? E aí, o que tu acha? Vamos arrumar uma dor de dente, né? Uma sarna pra coçar, ninguém gosta dessas coisas, né? Então a pessoa que tem dor, né? Ela realmente, o sexo pra ela não é aquela coisa legal, poxa, que legal, vou estar junto com outra pessoa, que bom, que bonitinho, que sei lá o que, ou que vontade, que nossa, tal. Pra ela não, pra ela é dor, né? É ruim. Agora, o que a Vitória tá fazendo para tentar melhorar isso, então? Porque senão é normal, ela vai estar assim, né, triste, né, vai estar infeliz, não vai estar bem, né, não vai estar bem com ela mesma, não vai estar não vai estar amando ela mesma também, porque tem uma coisa que não deixa ela ser completa, digamos assim. Ela se sente mal e ela não está fazendo hoje nada. Ela tem a dor e fica com a dor, porque ela acha que é normal. Porque ela conversa com a amiga ali, sabe que eu tenho dor e tal. Eu falo, amiga, mas eu também, às vezes no comecinho dói um pouquinho, mas depois passa tal. Mas é assim mesmo, no começo no começo incomoda tal, mas é assim mesmo. Né? Agora, o apavorante quando a gente para pensar mesmo, quando a gente realmente para olhar de perto o que significa dor sexual, né? É a gente perceber, por exemplo, que de mulheres na faixa dos 30 anos, aí uma em cada 3 mulheres, 30 anos está a faixa etária que é mais sexualmente ativa, né? Uma em cada 4 mulheres, uma em cada 4 mulheres vão ter dor sexual. Quer dizer, tu pega 4 pessoas uma do lado da outra e 4 mulheres, uma delas tem dor. É muita gente. Isso é gente demais. Assim, no mundo inteiro essa média, assim, entre 30 e 40, média 30, ali, entre 20 e 40% das mulheres ali sempre vai ter dor sexual. Então é muita gente sofrendo. Então a Vitória não está sozinha, muita gente está ali. Aliás, quando a gente olha para a faixa etária da Vitória, né? A gente vai ver ali meninas na faixa dos 20 anos, que é a faixa etária dela aqui, né, da idade dela. O negócio fica mais apavorante ainda porque a gente pega aqui 60%, mais da metade. Mais da metade quer dizer uma em cada 2 meninas com dor sexual. Então isso é horrível, né? Então pegar as gurias aqui com 20 anos, nessa faixa aqui, super novas, né? E com uma quantidade de dor imensa. Isso aqui é dor o suficiente para te incomodar, para não deixar fazer sexo direito. Tu vai querer fazer? Claro que não. Tipo, é uma coisa ruim, uma coisa que incomoda. Aí, uma coisa que era pra ser boa, que era pra ser por puro prazer, que era pra ser um momento de união, um momento lindíssimo e tal, enfim, acaba não sendo. Acaba sendo uma incomodação, acaba sendo uma coisa horrível, como é na vida da Vitória. Com tudo que ela tem hoje, pra Vitória, parece que a estrada tá um pouco sem esperança. Né? Parece que não tem, na verdade, esperança nenhuma para cada lado que ela olha e que vai ser isso, porque o que ela vai poder fazer? Ela tem dor, ela conversa com a puta, mas meus colegas também têm dor. E aí o que elas fazem? Nada, meio que se abraça e chora sozinha porque não tem o que fazer. Né? Tem que encarar e dizer, mas sexo é isso mesmo. Né? Tipo, é dor. Né? Então vai doer, assim, eu acho que esse pessoal que diz que não tem dor deve estar mentindo, né? Bem sem esperança mesmo. Agora, o interessante da esperança, acho que o bonito da esperança é que ela surge quando tu menos espera, né? E do jeito mais diferente sempre, né? No caso da Vitória, a esperança apareceu na vida dela na forma de uma fisioterapeuta pélvica, né? Então, essa fisioterapeuta pélvica que a Vitória conheceu por acaso, né? Saiu com as amigas e tal, conversando. Uma das meninas que estava na mesa era fisiopélvica. E aí apareceu o assunto, né, de dor sexual e tal. Então as meninas começaram a conversar e tal. E a fisioterapeuta falou, não, mas espera aí, assim, tem jeito para isso. Tem tratamento hoje. E não são só vocês, na verdade, tem muita gente que sofre disso e tem muitas formas da gente tratar, né? Então, na verdade, quando a gente olha para a dor sexual feminina, a fisioterapeuta da Vitória é muito esperta, muito moderna. Ela já sabia de tudo isso. Ela mostrou que muita gente pelo mundo tem prevalências diferentes, mas muita gente tem disfunção sexual feminina. Tem países que é até pior do que aqui, né? Falou das diferenças de faixa etária, etc., mas que no Brasil aqui pelo menos uma em cada 3 mulheres independente da idade, uma em cada 3 mulheres independente da idade vai ter uma dor sexual importante. E tu te sente perdida, tu te sente sozinha, tu te sente sem jeito, tu te sente sem rumo, sem esperança, né? Agora a fisioterapeuta da Vitória também, que é muito esperta e muito atualizada, ela explicou pra Vitória e disse o seguinte: Vitória, a gente tem assim, ó, em volta do canal vaginal, que tem um corte do útero, do canal vaginal, a vagina tá aqui, ó, canalzinho bonitinho, né? Aqui no reto, qual o sigmoide que a gente chama, aqui é a bexiga, a uretra, né?
E aqui em volta a gente tem duas camadas de músculo importante para a parte sexual. Tem o que a gente chama dos músculos superficiais, que eles estão aqui, que são os músculos do clitóris, eles te dão sensibilidade, são músculos muito importantes, eles são pequenininhos, delicados, fininhos, ficam pro lado de fora, né? Assim, é um músculo bem suave, bem superficial, tá? Realmente que estão aqui, ó, porque aqui, olha, a uretra, né, o caninho por onde sai o xixi, e aqui o canal vaginal, a saída do canal vaginal, o tubo aqui. Veja que as duas imagens são parecidas, né? Elas mostram detalhes diferentes. Essa parte, esses dois músculos aqui, o cavernoso e o bulbo cavernoso, que a gente chama, esses dois aqui em corte, são os músculos superficiais da sensibilidade, são músculos do clitóris, são músculos que a gente pode chamar de clitoridianos, né? Os levantadores do ânus, que é essa faixa mais profunda, que tá um pouquinho na entrada, então tem que entrar um pouquinho para chegar neles aqui, é o que a gente na fisioterapia chama de levantadores do ânus, é um grupamento muscular extremamente forte, extremamente poderoso, tá? Extremamente poderoso. A físio falou também que a classificação, né, hoje a gente pode classificar as disfunções sexuais dolorosas, ou a dor que acomete as mulheres, não, homens e mulheres, porque tem homem também que tem, né? Mas especialmente as mulheres, né, durante o ato sexual, a vida sexual, é baseada no que a gente chama de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade ou Saúde, ou carinhosamente chamado pelos fisioterapeutas de CIF. Então a CIF é uma classificação internacional, ela vem da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né, e te ajuda a entender melhor os problemas. E usando essa classificação, tá, a gente pode dividir as dores sexuais em dois grandes grupos. Tá? Essas síndromes superficiais, antigamente era chamado de vulvodine, vestibulodine, etc. São termos que não existem mais porque já caíram em desuso. Em 2014 eles deixaram de existir pela classificação que utilizava aqui, né, que é a DSM, que é uma classificação psiquiátrica, né, psicológica, não é problema psiquiátrico em si, mas é uma classificação de médicos psiquiatras que classificavam essas dores aqui, porque, claro, elas causam um impacto emocional brutal, né, não tem dúvida nenhuma, né, tá? Com certeza o seu lado emocional vai estar moído aqui, tá? E basicamente ali com hiperatividade do que a gente chamou de musculatura superficial, lembra os músculos ali da parte mais externa, mais para fora, são subcutâneos, estão embaixo da pele, e muito comprometimento de face e tecido conectivo, quer dizer, não é só músculo, né? Muito comprometimento de face e tecido conectivo no que a gente chama de aderências. Então assim, geograficamente, né, a gente tem mulheres que têm dor sexual mais na entradinha, vamos dizer assim, que parece mais externa, assim, é lá dentro dos pequenos lábios. Quando tu abre os pequenos lábios, logo os próprios lábios ali é meio ardido, aquela dor meio em padrão de queimação, assim, que não só pro sexo, mas até às vezes para se vestir ou para se lavar, ou quando tu passa a mão, quando tu toca, tem uma parte que é de ardência, né? Muitas mulheres têm esse padrão de ardência. Tem gente que não tinha e passa a ter, por exemplo, depois no parto vaginal, né? Pode acontecer lá de fazer algum tipo de lesão, né? Até parte neurológica, etc. Tem vários padrões de lesão ali que tu pode pegar tecido cutâneo e fáscia e tu tem esse padrão de dor. E o outro grande grupo de dor sexual que tem nas mulheres são as síndromes profundas, como a gente gosta de chamar, né, que é a mais famosa antigamente como se chamava vaginismo, né, que é na verdade é um nome bem feio quando a gente para ver, né, mas diz que o músculo está tão fechado, principalmente os músculos profundos que são fortes, robustos, aí, que são capazes de fechar um canal vaginal, que tu não consegue ter penetração de jeito nenhum, né, claro, penetração com parceria, né, o dedo, pênis, o que quer que seja, mas nem um absorvente interno, nada, né, tu não consegue absolutamente nada, tu não consegue ter penetração. Então reparem, é um problema bastante sério, assim, né, um problema que é interessante porque ele é descrito há mais 200 anos já tem de literatura, né, sendo descrito, e realmente não tem estudos suficientes para mostrar qual que seria realmente o melhor tratamento, né? Então a fisioterapeuta da Vitória explicou para ela esses detalhezinhos, assim, explicou que o problema da Vitória especificamente, né, era nos músculos profundos. Ela não chegava a ter esse fechamento total dos músculos profundos, mas esses músculos, os levantadores do ânus, eles estavam tensos demais, né? E a fisioterapeuta da Vitória começou a acalmar ela, que por enquanto ela só tinha explicado que existe, olha só, esse problema que tu tem já é conhecido, a gente já sabe o que é realmente o que a gente chama de hiperatividade desses músculos aqui, daqueles músculos profundos, aqueles um pouquinho mais para dentro, que são os músculos mais fortes, tá? E aí a fisioterapeuta explicou para ela, olha, essas dores de músculo e faciais, né, de tecido conectivo, fáscia, daquela partezinha branca, né? Então assim, o músculo, né,
é o vermelho do bife, né? A face é o branco do bife, aquilo ali. É uma parte estrutural muito, muito importante, é uma parte que é contrátil também. É o tecido que mais está sendo estudado hoje em saúde de um modo geral, né? E a fisioterapeuta falou para ela, disse, olha, a gente tem alguns padrões de lesão bem conhecidos, tá? Primeiro, ponto gatilho, né? Que vocês vão ver muito fisioterapeuta chamando de trigger points, né? Que é ponto gatilho em inglês. Acho uma das coisas mais clássicas, uma das primeiras coisas que todo fisioterapeuta aprende na faculdade, reconhecer o ponto gatilho. São aqueles nós que tem no músculo, o paciente chama de nó, né? Fala, tô com um nó aqui e tal. E aí a fisioterapeuta pegou lá no ombro da Vitória e falou para ela, ó, tá vendo esse músculo aqui de trás? Ó, esse é um músculo que trabalha bastante, ele está sempre bem judiado, né? Então, o que acontece? Ó, tá vendo esses... Ui, ai, bem aí, me dói, tá? Então tá vendo esse pontinho mais duro, tal, lá no meio do músculo. As fibras seguem todas direitinho e eventualmente uma dessas fibras meio que dá uma trancada, porque todo músculo ele trabalha contraindo e relaxando. Em alguns lugares essas fibrinhas ali trancam, aí forma uma bolinha, né? E isso é o ponto gatilho, ponto de tensão ou ponto de dor, são classificações mais ou menos parecidas, né? Que o fisioterapeuta conhece super bem, tá? E o outro problema são as aderências de fáscia em si, então da partezinha branca lá, a parte branca do bife, aquela que vocês tiram e jogam fora porque é dura demais, né? Esse é tecido mais forte, mais firme, que tem, ou ela está muito sensível, hiperativa também, e aí tem esse binômio bem importante pra gente aqui, ó, que quando a tensão nos tecidos aumenta, tá certo? Quando a tensão nos tecidos aumenta, a mobilidade diminui. E músculo é uma coisa móvel, é uma coisa que se mexe, né? Então se a gente perde mobilidade, tá? Porque a tensão aqui aumentou, a gente vai ter encurtamento das faces. Repare que uma coisa pode puxar a outra. Aqui tu tem um encurtamento, diminui a mobilidade, né? Aumenta a tensão, ó. Quando encurta, aumenta a tensão, automaticamente diminui a mobilidade. E ela disse, Vitória, só que assim, ó, tu não precisa te preocupar, porque teu problema a gente já sabe onde é que é, ó. Nesses músculos aqui, a gente fez a avaliação, palpou. Tu lembra aqueles pontinhos que estavam doendo? São esses pontinhos igualzinho que tu tem no ombro. A maioria das pessoas, quando já está acostumado com fisioterapia, tu tá com dor no ombro, lá no trapézio, que a gente chama aqui esse músculo aqui de trás, né? Tá com dor, vai no fisioterapeuta porque sabe que no mesmo dia já alivia bastante. O que o fisioterapeuta faz lá? Faz técnicas manuais e já alivia um montão. Então falou assim, Vitória, não te apavora, a gente já sabe qual é o músculo, já sabe qual é o tipo de problema que ele tem, né? Porque assim, a dor miofascial de um modo geral, ela tem duas teorias para explicar. Tem a teoria da origem central, que é aquela da neurosensitização central. A fisioterapeuta da Vitória, já é uma fisioterapeuta moderna, que se atualiza bastante, ela sabe que essa teoria aqui é meio furada, não explica muito bem. Hoje já tem coisa melhor para explicar essa dor, né, da musculatura do assoalho pélvico, essa dor genital, né, que está acometendo a parte sexual, a vida sexual da Vitória. E a fisioterapeuta explicou para ela sobre essa... O nome parece esquisito, né? Teoria teoria da origem periférica, mas periférica quer dizer que vem de fora para dentro, quer dizer, o tecido lá fora, distal é mais para longe, proximar é mais perto, isso é fisioterapeutês, né? Tá? Mas tecidos distais quer dizer o seguinte, então não é no sistema nervoso dela aqui o problema é lá na ponta, lá no final, lá no músculo. Por exemplo, um ponto gatilho desse aqui, um encurtamento de face, alguma coisa que vai diminuindo essa mobilidade dos tecidos, tá certo? Bom, a teoria da origem periférica, ela te fala algumas coisas bem interessantes do tal do tecido conectivo, né? A fáscia, ela, como fisioterapeuta sabe, é proprioceptiva, ela tem inervação. Essa parte branca, isso eu disse para vocês, é o tecido que mais está sendo pesquisado. Faz 2 anos que se descobriu. Talvez vocês lembrem do colégio ainda lá, tecido conjuntivo, o pessoal chamava, né? Qual que é a função? Todo tecido tinha uma função legal, né? O tecido epitelial era a função de revestimento e proteção. Poxa, legal, ele reveste, né? A epitelial é por fora. Ah, mas dentro do estômago, a parte de dentro do estômago também é um epitélio, que também protege o lado de dentro do estômago, adaptado para defender do ácido. Poxa, que massa, tecido epitelial é legal. Olha, tem umas adaptações ali, unha, cabelo, para proteger outros lugares. Poxa, que massa, legal o tecido epitelial. Quem mais? Tem o tecido muscular, olha que massa, tecido muscular, ele faz movimento. Tem o tecido ósseo, ele é duro que nem uma pedra. Não, ele é melhor que uma pedra, porque a pedra quebra, né? O osso para quebrar é muito mais difícil que quebrar uma pedra, por incrível que pareça. Ele é extremamente bem desenhado ali, né? Ele vai sendo remodelado e desenhado 24 horas. Vocês acham que morre e nasce com o mesmo osso? Não, nesse momento o osso está sendo remodelado de acordo
com a vida de vocês, com a postura, com um monte de coisa. Nossa, que legal, que genial, tecido ósseo, que massa. E aí tem o tecido nervoso, poxa, tecido nervoso, aqueles sinais elétricos de inteligência, né, que manda o comando para cá, para lá. Nossa, que coisa linda. E tem o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, o que o tecido conjuntivo faz? Nada, ele só tapa espaço branco, assim, onde não tem outra coisa para botar, a gente bota tecido conjuntivo. É meio que nem aquela caixa quando a gente vai mandar alguma coisa pelo correio, né? Aí vai uma coisinha pequenininha, que a caixa do correio é menor, é meio grandinha, né? Aí pra coisa não ficar batendo ali, a gente enche de jornal em volta, aquilo ali seria o conjuntivo, né? Só para preencher espaço. Tá bom, né? Fazer o quê? Que burrice, né? Isso foi um dos maiores erros da história das ciências da saúde, muito provavelmente, porque o que a gente descobriu foi que o tecido conectivo, na verdade, é o órgão, em conjunto, se a gente junta todos esses branquinhos aqui, ó, eles formam um órgão mais complexo, maior e mais inteligente do corpo. Não, mas não é o cérebro mais inteligente, pois é, capacidade de processamento. Agora, se pega capacidade de captura de sinal, aí o tecido conectivo ganha. Então, assim, a primeira coisa que o anatomista faz, né, quando vai fazer uma peça de anatomia para estudar, é cortar o tecido conectivo e jogar no lixo, para mostrar músculo, mostrar uns troços mais bonitos, né? E isso foi um erro bem crasso da gente em saúde de um modo geral. Mas a fisioterapeuta da Vitória, como é esperta, como vai se atualizando sempre, então ela já sabia aqui, ó, que precisa, né, dar uma atenção muito especial no tecido conectivo todas as vezes que a gente vai tratar síndromes ou dores miofaciais, que é o caso da Vitória, porque apertou o músculo, doeu, é miofacial. E se é miofacial, a gente não vai só tratar músculo, a gente vai tratar músculo e tratar as fáscias também, porque eles são problemas miofaciais. Tem comprometimento de fáscia e comprometimento de músculo, Vitória. E se a gente tem problemas miofaciais, isso quer dizer que a gente precisa de soluções miofaciais. Vai precisar de tratamento para a face e tratamento para o músculo. O que é um tratamento para a face e tratamento do músculo? A boa e velha massaginha, né? Um montão de fisioterapeutas assistindo a gente. O fisioterapeuta fica brabo quando chama de massagista, né? Eu acho isso uma bobagem tão grande, né? A massagem pelo menos funciona, né? Tem tanta coisa que o pessoal usa aí que não serve para nada, né? A massagem funciona bem. E o que acontece é que está acontecendo com esse, não vou dizer redescobrimento, né? É descobrimento do tecido conectivo, da importância do tecido conectivo. Vemos os maiores pesquisadores de fisioterapia hoje, dos temas de congresso de ponta e coisa assim, é tecido conectivo. São técnicas sendo desenvolvidas, ferramentas sendo desenvolvidas para tratar tecido conectivo. E então essa descoberta, né, dos tecidos conectivos em saúde, da importância deles na saúde, é que está fazendo um renascimento das soluções miofaciais, né, da massaginha. É na massaginha que está o segredo do sucesso. Aí a Vitória fica meio, pô, mas tu vai fazer massagem no músculo esse que tem em volta da vagina ali por dentro, tal, não sei o que, né? Mais ou menos, não é exatamente uma massagem, né? Quem já fez fisioterapia para dor muscular, né, sabe que não é massagem, porque dói pra caramba, né? O fisioterapeuta, ele tem um ímã no dedo, né? Eles implantam, para quem não sabe, quando a gente está na faculdade, eles implantam um microchip no dedo da gente aqui, principalmente esses dois aqui, ó. Então o que acontece? Quando ele está passando em cima do tecido, né? Quando acha o lugar que está doendo, pip, pip, já apita na cabeça, porque o fisioterapeuta vai sempre com o dedo bem certinho na ferida. É ou não é? O paciente que está aí, não é verdade? Né? O fisioterapeuta sempre consegue enfiar o dedo em cima da ferida. Tá lá, merda, como é que tu achou? Acha, a gente acha, porque é palpação, né? A mão treinada percebe fácil onde é que o músculo já não está legal, onde é que ele não está funcionando direitinho. Então o que tem que fazer, né? O que a gente tem que buscar lá na Vitória, ou em todas as pacientes que tem, por exemplo, síndromes miofaciais profundas. A gente vai adaptar as técnicas lá, né? Tá certo? O que a gente vai fazer para todas essas mulheres, todas essas meninas que têm problema de síndrome profundo? Em primeiro lugar, como tem todo o comprometimento emocional em cima, um negócio que pode te incomodar um monte, a gente vai com uma abordagem progressiva. Então a gente vai começar próximo da musculatura que está machucada, não é interna ainda, próximo da musculatura que tá machucada, de pouquinho em pouquinho tentar soltar essa musculatura e achar os pontos. Então a parte externa primeiro a parte externa, tentar encontrar os pontos e soltar esses pontos. E aí é legal porque cada fisioterapeuta vai ter uma técnica diferente para soltar ponto gatilho.
né? Então tem gente que aperta e vibra, tem gente que aperta e afunda, tem gente que aperta devagarinho, depois vai aumentando, tem gente que já vem com força, na hora que passou faz um pouquinho mais de força. Cada um tem uma técnica diferente, né? E faz parte da caixinha de ferramenta, mas todo mundo vai seguir essa linha de abordagem progressiva e vai tratar os músculos ponto a ponto. São as técnicas que a gente usa aqui para tratar os pontos. Devagarinho tu vai pegando a parte meia interna, só que a parte meia interna, isso é um simulador de vulva aqui. A parte meia interna não é bem interna, ela é meio interna para fora aqui, ó. Aqui já tem musculatura do assoalho pélvico. Aqui a gente começa a tratar devagarinho, começa a pegar, mobilizar tecido, sempre pensando em músculo, sempre pensando em fáscia, tá certo? Treinamento funcional, a própria mulher controlando o intercurso, que a gente chama o ato sexual, né? Tá? O intercurso com a parceria dela, se for mulher, homem, não importa, com a parceria que controlar esse intercurso. Principalmente a penetração, a gente tem técnicas para ensinar a penetração direitinho, para ela se machucar menos, para ela estar no controle, se sentir mais segura, e tem toda a técnica cognitivo-comportamental, é aqui, então, nessa parte intracavitária aqui entra, né, as espátulas, por exemplo, a gente estava falando para vocês, que tem se desenvolvido muitos instrumentos para facilitar a miofascial, instrumentos que pegam mais próximo do tecido aí, né, então essa espátula que a gente gosta de usar, cavalo marinho, por exemplo, aqui, ela é uma espátula que ela tem curvas específicas para adaptar nos tecidos aqui, ela tem um acabamento, um polimento, isso aqui é incrível, isso é só para quem pegou mesmo, a gente sempre diz, olha, passa na mão com toda a força para ver se machuca, assim, porque ela praticamente não tem atrito, é um negócio, né, bem legal, ela é feito para isso mesmo, o próprio material, flexível, etc, para absorver impacto, então ele te facilita soltar os tecidos, né, ele se adapta nas curvas do corpo, etc, tá certo? E na terapia cognitivo-comportamental, lá no final, né, a gente usa os dilatadores, mas isso é uma coisa interessante, até o nome dele é meio, né, dilatador, ele não é para dilatar, ele não faz alongamento. Quem já foi no fisioterapeuta sabe como é que é. Alongamento é alongar, tá? É alongar. Então, assim, o alongamento tu precisa realmente pegar o tecido e sentir. E na mão, o fisioterapeuta a gente tem treinamento para isso, para tu sentir quando esse músculo, quando essa face está alongando e cedendo, né? Tanto que pode prestar atenção, quando fisioterapeuta um pouquinho mais experiente, tá? O pessoal ali, 2, 3 anos de formado aí já tá ninja nisso. Tu aperta, por exemplo, em cima do ponto gatilho, tu não precisa dizer que parou de doer. Ele sabe que parou de doer, porque o ponto cede, ele fica mais macio. Então a gente tem esse treinamento para sentir essas coisas. E então o alongamento é a mesma coisa, tu alonga, quando sente ali o alongamento plástico, que a gente chama, que é quando tem o elástico, que é aquele tu alonga, quando solta, volta pro lugar. O plástico, depois de 1 minuto, principalmente 2 minutos ali, tu ganha um pouquinho mais de amplitude de movimento, que a gente chama, que é ganhar um pouquinho mais de esticar um pouquinho mais o tecido, ele estica e não volta para onde ele estava. Aí tu ganhou, né, amplitude, aí tu ganhou espaço, né, soltou esse músculo. Isso a mão do fisioterapeuta sente também. Então, o dilatador ele não vai conseguir fazer esse trabalho para ti. A mão do fisioterapeuta vai, por questões óbvias, né? Mas como ferramenta cognitivo-comportamental para ajudar essa mulher a reestruturar a mente dela, para como a gente costuma dizer assim, a ideia de que coisas entrando em mim não necessariamente me machucam e que coisas entrando em mim podem ser prazerosas, né? Então isso é um treinamento cognitivo e comportamental para ela fazer em casa, muito importante, muito legal, né? Que vai ajudar bastante. Então ela explicou que para a Vitória, esse é o caso dela, a gente sabe o que é, a gente tem todo um protocolo para tratar. Explicou para a Vitória também, olha, para tuas amigas também, tem um montão de gente que tem dor, mas é aquela dor mais para fora, mais em queimação, uma dor mais desagradável, né? A gente já sabe o que é também. Então é dessa parte externa, a gente falou, essas linhazinhas meio esbranquiçadas que tem aqui. Então tem as nossas 6 técnicas miofasciais, vestíbulo, é bem essa parte da entrada, abrir os pequenos lábios, tudo isso aqui é vestíbulo, ó. O vestíbulo vaginal. O vestíbulo é toda a parte da casa, né? Aqui no Brasil a gente não usa muito porque não faz frio assim. Mas vestíbulo, vocês vêem nos Estados Unidos, o pessoal entra, ou na Europa lá, né? Entra em casa e bota o casaco, o chapéu e as botas ali naquela entradinha, que é tipo uma antessala, né? Só aquela entradinha, pendura as coisas ali para depois entrar. Aquilo ali é o vestíbulo, né? Que é uma entrada. Então, o vestíbulo oral, essa parte entre o dente e o lábio. Aqui, ó, vestíbulo oral. O vestíbulo vulvar é exatamente essa parte, como mostra aqui. Então, essas síndromes vestibulares é essa dor nessa parte aqui. Então, a gente sabe o que é, a gente sabe como tratar, tem técnicas específicas, né? São as 6 técnicas específicas que a gente usa em sequência, né? E aquela terapia de pontos gatilhos que a gente falou, a gente pega para os músculos superficiais, que tem um que passa aqui, né? O bulbo cavernoso, e os isquio cavernosos que passam aqui. Então, são esses músculos aí que dão sensibilidade
no clitóris, que é o sensor, que é a parte realmente sensível, quando eles estão mandando sinais errados de sensibilidade do sentidor. E é aquela dor que até para vestir uma calcinha vai te incomodar. Por isso que é tão importante conhecer anatomia, que a gente fala, por isso a anatomia 3D também, que foi uma criação nossa aqui, né, de os músculos do assoalho pélvico em ordem para o fisioterapeuta avaliar e mapear, daí ele vai apertando, opa, aqui doeu, de 1 a 10 que tamanho é a dor? 10 é uma dor horrível, insuportável, 1 é uma dor fraquinha que eu quase não consigo sentir. Então vai mapear, vai marcar que aqui tem um ponto 8 hoje, nossa, tá doendo pra caramba nesse músculo ali, vai tratando, ó, semana que vem caiu para 6, na outra semana caiu para 2, depois sumiu. Né? Quer dizer, a gente sabe por que do problema, sabe como tratar. Aqui também a instrumentalização, tu consegue mais precisão para pegar, principalmente agora nessas vestibulares, o teu dedo fica muito grande. Então o instrumento te ajuda, ele é uma expansão, né? É um acessório para a mão do fisioterapeuta, essa é a ideia, não faz nada sozinho também. E ainda tem os problemas de inervação, porque a saída do nervo que vem para toda a vulva aqui, ó, tá? Ele passa aqui embaixo. É muito comum de ter pinçamento desse nervo aqui, que o pessoal chama de encapsulamento ou encarceramento do nervo pudendo. Às vezes vão ouvir falar, tem gente, nossa, meu médico falou que eu tenho isso. Então, olha só, o fisioterapeuta com o dedinho pra cá, bota um dedinho aqui pra fora, a gente ensina isso aí todo mundo. Bota o dedinho aqui, tu vai lá com o dedo certinho no canal do nervo pudendo e faz miofaciais, liberação miofacial do canal, que é fáscia. O canal do nervo pudendo é fáscia. Né? Então tu libera a fáscia com as técnicas de liberação facial que tá na tela. A gente libera e alivia a dor, na hora já começa esse alívio de dor da paciente, tá certo? A Vitória começou a fazer fisioterapia pélvica, então, ela deu voto de confiança para a fisioterapeuta, meio desanimada, meio sem acreditar muito, meio, pá, mas será que isso aí vai me ajudar mesmo? Será que, né? Será que sim, será que não? E a Vitória fez 8 sessões. Ela fez 8 sessões em sequência, que é muito importante para miofacial. E depois dessas 8 sessões, ela estava completa e absolutamente sem dor. Ela estava livre da dor, livre dessa coisa que aterrorizou literalmente a vida dela, aterrou a vida dela sempre, que deixava ela se sentindo menos mulher, que deixava ela se sentindo mal, que deixava ela se sentindo inferiorizada, que ficava fazendo ela literalmente se sentir péssima, né? E é uma coisa que é músculo, que nem esse músculo do pescoço que eu falo sempre, o trapézio aqui de cima. Tem que pegar e tem que tratar problemas miofaciais, soluções miofaciais. Né? Para quem é profissional de saúde, aí entre a camada de fáscia tem uma camada de muco polissacarídeo, que é tipo uma meleca, né? Um ácido hialurônico, que é um dos materiais mais lisos do universo, né? Que é um material que tem lá na cartilagem hialina, na cartilagem branca. Sabe quando come a coxinha da galinha, tem aquela cartilagem bem branquinha, bem lisinha? Aquilo lá é ácido hialurônico. Dentro do coco, né, o coco verde, quando tu abre o coco verde é bem lisinho por dentro, aquilo é ácido hialurônico. A cor também, não é coincidência, quase não tem atrito. Esse ácido hialurônico é o que dá um movimento para as fáscias. Quando ele está endurecido é aí que está o problema. E você sabe o que amolece ácido hialurônico, ou seja, solta os tecidos? Pressão, calor e vibração. São todas técnicas que o fisioterapeuta usa em terapia manual. E se tem problema nesse músculo aqui, que é um músculo que a gente chama de estriado esquelético, a classificação dele, né? Então, músculo estriado, músculo voluntário, ali embaixo a assoalho pélvico é músculo estriado, voluntário, músculo postural, antigravitacional, que está brigando com a gravidade o dia inteiro, o assoalho pélvico briga o dia inteiro com a gravidade, vocês estão sentados aí, o assoalho está segurando os órgãos ali para dentro, ele trabalha demais, trabalha o tempo todo, né? Então ele tem as mesmas características do trapézio, então se tu tem essa dor, são basicamente as mesmas técnicas. Em fisioterapia pélvica, o pessoal se assusta, nossa, o pessoal que vai para o estágio, né? Vai, como é que eu vou fazer? Que coisa esquisita. Vai, como é que funciona? Se eu não tenho apavoro. A fisioterapia pélvica é a velha fisioterapia em ortopedia, né? Aquela para entorse, etc. E a fisioterapia em neurologia, para paciente neurológico, que a gente chama lá. As duas coisas juntas, adaptadas aqui para o assoalho pélvico. Não tem, no final das contas, segredo nenhum. Né? A gente consegue sim tratar esses pacientes e realmente devolver muito qualidade de vida, porque é o mais importante é tu ter qualidade de vida, é tu te sentir livre. Tem uma paciente particular, né, que eu acho que não vou esquecer nunca, inclusive era aluna de pós, né, e ela falou durante uma aula dessas ali, ela disse, pô, professor, eu tenho uma dor horrível, assim, até para vestir roupas, né, vestir uma calça jeans, coisa assim, me incomoda, assim. E aí a gente tratou, né, porque todo mundo, o pessoal faz as práticas e tal, as meninas avaliaram, prof, não, ela tem realmente fibrose, aqui ó, dá pra sentir, tem bastante, né, assim, é um negócio bem
perceptível, né? E a gente tratou com as técnicas, uma sessão, né? Menos de uma sessão, porque a gente não ficou o tempo todo, acho que foi uma meia hora a gente ficou ali, soltando essas fibroses, soltar manual, né? Aí depois ela levantou, tal, vestiu a roupa, sentou na cadeira e falou: meu Deus, parece pela primeira vez na minha... Isso é uma guria de 20 e tantos anos, tá? Parece a primeira vez na minha vida que eu tô sentado em algodão. Assim, e como que tu te sentia antes? Era como se tivesse sempre 1 milhão de agulhinhas aqui embaixo e toda vez que eu sento essas agulhinhas afundavam um pouco em mim. Imagina a pessoa viver com isso desde criança, cara. Desde criança, a vida inteira. Quer dizer, um negócio horrível, né? Um negócio horrível. E é isso, fisioterapeutas pélvicas aí, que a gente consegue levar para os nossos pacientes. E meninas que estão ouvindo a gente agora, tá? Que tem dor, procurem ajuda, porque essa dor tem cura. Né? A gente fala de 6 a 8 sessões corridas, isso é menos de 2 semanas, tá? Isso é 1 semana e pouquinho, se fizer o protocolo intensivo, como a gente gosta de fazer, o intensivão mesmo, isso é 1 semana e pouquinho, tu tá sem dor. Né? Então tem que procurar ajuda, porque são problemas miofasciais, a gente realmente tem como corrigir, tem como consertar e fazer isso melhorar de uma vez por todas. Certo, pessoal? É isso, pessoal. E para quem ficou até agora, também não se esqueça que amanhã a gente tem mais um capítulo especial aqui, né, do nosso Pelviflix. Amanhã é sobre a famosa preparação para a maternidade, como a gente gosta de dizer, né, que o pessoal que pensa que preparação para o parto é só preparar o perine, né? Não é, né? Tem muito mais coisa aí por trás do que só preparação de assoalho pélvico. A gente tem muito mais coisa e esse vai ser o tema do nosso Pelviflix de amanhã, mesmo bate-horário, a gente vai estar aqui, tá certo? Então se cuidem muito, beijo muito grande, muitíssimo obrigado pela presença de cada um mais uma vez, aí pelo agito do pessoal todo, né, prestigiando nesse horário, mesmo tarde da noite aqui com a gente, para aprender um pouquinho, para ver um pouquinho, o pessoal que chamou o paciente, a gente veio super legal também. Muito obrigado de todo o coração, amo todos vocês. Se cuidem muito e fiquem bem. Tchau, tchau.